Graça e paz, amém? Quantos já sentiram a presença de Deus aqui? Que culto abençoado, amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Queridos, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 28. Gênesis capítulo 28, verso de número 10. Tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que foi orado, tudo aquilo que o Senhor já tem nos falado, tem confirmado essa palavra que Deus colocou no meu coração. Tudo que nós temos cantado, tudo que nós temos declarado aqui, tem sido preparado para que a mensagem possa abençoar a nossa vida hoje. Deus não te trouxe aqui à toa. Glória a Deus que 5 entenderam. Deus não te trouxe aqui à toa. Ele tem uma palavra para você, porque todo aquele que quer entender os segredos do reino, para aquilo que vai viver esse ano, precisa saber que não vai vencer usando armas carnais. Você só vencerá o que vai acontecer daqui em diante através de armas espirituais. Tudo que Deus tem para entregar à sua igreja vai ser através do poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu e você vamos viver e vencer vai ser através da potente mão de Deus agindo a nosso favor. Quantos estão entendendo isso? Espero que a sua Bíblia esteja aberta e eu gostaria que você anotasse nela. Bíblia boa é Bíblia escrita, anotada, riscada, rabiscada. Sabe por quê? Porque quando você chegar em casa, como é que Deus falou mesmo? Está lá, está escrito, está rabiscado, está anotado. Não confie na sua mente, você vai esquecer. Aí depois você vai ter que assistir o vídeo tudo de novo. Aí, foi aí nessa parte. Mas se você anotar, na hora que você for meditar nessa palavra, Deus vai falar tudo de novo com você. Eu sou da escola que é assim, gente. A gente traz a Bíblia, escreve nela, anota ela, e depois a gente medita de novo, para ver o que Deus vai revelar novamente ao nosso coração, amém? Gênesis 28, 10 fala assim, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A ti, a terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que Teu Espírito fale conosco, mas que o Senhor leve cativo agora todo pensamento, a pessoa de Cristo Jesus, que ninguém se distraia, que o inimigo não lance nenhum tipo de entendimento, sofisma, conhecimento contrário a Deus e à palavra, que toda dúvida caia por terra, que toda ação do maligno que bloqueia mentes, que gera fortalezas mentais, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, porque todo mundo que entrou aqui, o Senhor tem algo a entregar para eles, para que eles saiam
e vençam e avancem em direção ao propósito que o Senhor colocou no coração deles. Por isso nós te pedimos, derrama do teu sangue agora sobre nós, e a tua graça, a tua revelação e a tua palavra penetre no nosso coração e nos transforme na autoridade do nome de Jesus. Quando nós olhamos para essa palavra, nós estamos vendo Jacó fugir. A grande verdade é essa: ele estava fugindo, porque se você voltar, e eu espero que a sua Bíblia esteja aberta, volta comigo no capítulo 25 de Gênesis. Jacó havia passado a perna em seu irmão. Jacó havia enganado seu irmão. Mas olha que coisa interessante, eu queria discorrer aqui algumas coisas que ao ler esse texto, eu percebi algo que Deus falou no meu coração para nós hoje. Jacó fugia porque existia um decreto de morte sobre a sua vida. No momento em que Esaú foi trapaceado, ele lançou uma palavra de morte sobre a vida de Jacó. Jacó entra em pavor e sai em disparada para as terras de Labão. Sua mãe, Raquel, assim o orienta. Só que existem algumas coisas que é muito interessante a gente perceber, que nesse processo em que Esaú vende o seu direito de primogenitura, existiam duas mentalidades, e existem duas mentalidades presentes nesse texto, que eu quero trazer para vocês, porque são duas mentalidades que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Duas formas de pensar, duas formas que têm atrapalhado o povo de Deus. A primeira é a forma como Esaú pensava. Esaú era o preferido de Jacó, caçador, guerreiro, agradava ao pai. Mesmo sendo gêmeo de Jacó, você vê que existe uma diferença entre eles, fisicamente falando. Esaú era um homem mais forte. A Bíblia diz que ele tinha tanto pelo que parecia pelo de animal nos braços. Era um homem do campo, gostava de caçar, mas ele tinha um tipo de mentalidade. E a mentalidade de Esaú era do tipo assim, ó: eu já sou filho, não preciso me preocupar com o meu pai, o relacionamento de meu pai. Meu pai me ama do jeito que eu sou. Meu pai gosta dos animais que eu caço, gosta da comida que eu faço. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Não preciso prestar conta da minha vida para os meus pastores. Atualizando o discurso de Esaú. Posso ficar sem frequentar a igreja? Para que ir para a igreja? Para que me submeter a um pastorado? Qual a necessidade em ser tratado e me submeter a uma autoridade? Não vejo hoje uma igreja que eu tenha que frequentar. Não vejo hoje um pastor que esteja à minha altura para que eu possa me submeter. No fundo, todo mundo que tem uma mentalidade de Esaú fala: eu sou o cara. Todo o discurso de Esaú denota para uma pessoa totalmente centrada no eu, o que chamamos de egolatria, ou idolatria do eu. E aí é onde Satanás tem destruído propósitos, sonhos, tem aumentado o ego de pessoas, tem falado para essas pessoas: você é o cara. E aí quando a gente olha, você vê Esaú, e nós vamos discorrer aqui, você vai ver isso, num aspecto de soberba. Repete assim comigo, ó: Deus rejeita os soberbos, mas exalta os humildes. Qual é a segunda mentalidade que a gente vai ver agora? Jacó. Veja, Jacó representa um outro tipo de mentalidade. Aquele que desconhece a palavra que existe sobre a sua vida. Olha o capítulo 25, verso de número 22. Quando ele estava para nascer, quando eles estavam, Esaú e Jacó estavam para nascer, olha o que o Senhor disse para Rebeca. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor.
Gênesis 25, 23 fala: e respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Meus irmãos, sobre a vida de Jacó já existia uma palavra profética que o próprio Deus havia declarado. Pelo fato de desconhecer essa promessa que existia sobre sua vida, Jacó conseguiu o que queria do jeito errado. Jacó fez da forma equivocada. Ele representa uma mentalidade que desconhece o seu chamado, que não tem ideia de quem é e do que representa no reino. Jacó representa pessoas que entram e saem da igreja sem sequer experimentar a promessa que Deus tem sobre as suas vidas. E o discurso de pessoas com a mentalidade de Jacó é: será que um dia eu vou ser abençoado? Ele já é, mas ele se pergunta. Já existe uma promessa, mas ele questiona: será que eu vou ser abençoado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fala assim: será que Deus me ama? Tem uma palavra sobre você, querido, e a dúvida tem arrancado. O mundo aí fora, com as suas informações, o mundo aí fora, com a sua mentalidade, tem roubado a palavra que Deus já lançou sobre você. Mas eu quero dizer que toda palavra contrária à promessa de Deus sobre a tua vida cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Você tem um chamado, meu irmão. Não é ficar sentado em banco de igreja. Sabe por que o negócio está dando errado aí, querido? Você está sentado. Sabe por que você está lutando, e você fala: meu Deus, será que esse negócio não vai parar? Sabe por quê? Tem um chamado sobre sua vida. E eu tenho que dar uma notícia para você. Espera aí que o negócio aqui desandou. Pronto, estamos livres. Obrigado, Jesus. Sabe por quê? Tem um negócio para te falar, ó. Escute. Porque quem tem um chamado, é Deus que abre a porta. Quem tem um chamado, é Deus que prospera. Quem tem um chamado, é Deus que mostra o caminho. E se você obedecer e for pelo caminho, te prepara, tem coisa nova chegando na tua história. Eu não sei como é que vai ser o 2023 dos outros, mas eu sei que se você entrou aqui e Deus está te revelando essa palavra, o teu 2023 vai ser sobrenatural, meu irmão. E eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de Deus andar com você. Eu estou falando de você colocar a mão nos outros e as pessoas serem curadas. Eu estou falando de você lançar uma palavra de Deus profética, guiada pelo Espírito Santo, e essa palavra se cumprir na vida dos outros. Eu estou falando que quando você entrar, Deus vai fazer o sobrenatural, e pessoas serão alcançadas, tocadas, abençoadas. Porque Deus, você está caminhando com Deus. Não tem jeito. Nós estamos talvez no momento mais crucial da história. E os crentes estão querendo ganhar dinheiro. Trocar de carro. Andar de... Eu ia falar Volkswagen, mas não é aqueles carros importados lá, como é que chama? BMW. Volvo. Volkswagen a gente já anda, né? Aleluia. Então a gente está com foco errado. A gente está olhando para as coisas de outro jeito. Deus vai corrigir a nossa lente hoje à noite em nome de Jesus. Jacó não tinha dimensão sobre o que estava sobre ele, querido. Jacó era um excelente vendedor. Sabe por que Jacó era um bom vendedor? Porque ele chegou para Esaú e falou assim: viu, deixa eu te falar, me dá teu direito de primogenitura, e em troca eu vou te dar uma sopa, viu, deixa eu te falar, só o cara que é bom vendedor, para fazer um negócio desse. Você sabe por quê, meu filho? Você sabe o que era o direito de primogenitura naquela época? Era o suprassumo.
Direito de primogenitura não era qualquer coisa. Direito de primogenitura significava que o primogênito mais velho herdaria tudo. Toda a riqueza do pai herdaria para o filho. Ele herdaria propriedades, ele herdaria animais, ele seria o patriarca de toda uma família. E Esaú, com a sua mentalidade carnal, vende o direito de primogenitura por um prato de sopa. Vai falar para mim que Jacó não era bom vendedor. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe por que ele não teve isso? Sabe por que Esaú não viu tudo isso? Porque toda pessoa que é carnal, ela não tem discernimento. Existem coisas que Deus colocou para você. Você está menosprezando. E tem gente que está assim, ó, moço, se eu tivesse isso daí, se eu fosse esse camarada, se eu tivesse esse negócio que ele tem, e você olha para aquilo que Deus tem colocado na tua vida, e acha que é pouco. Meu querido, o pouco na mão de Deus é muito. Meu filho, a viúva não precisava de muito, ela só precisava de uma botija de azeite. E o profeta pegou e multiplicou aquele azeite. E a fome que ela tinha foi suprida, porque o pouco dela, na mão de Deus, proliferou, multiplicou. É assim contigo. Está fugindo do chamado? Está achando que o que você faz é pouco? Querida, deixa eu falar uma coisa. Não existe isso para Deus. Comece hoje a colocar o seu chamado em prática. Tira da gaveta, abre a gaveta. Você vai abrir a gaveta hoje. A gaveta espiritual do chamado enterrado. Não, meu filho, não se trata de subir num altar, tá? Isso aqui é só um resultado. O negócio é lá fora. Pastor Omar falou, deixemos e abandonemos uma vã maneira de viver, porque lá fora nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo. Que tipo de Bíblia é essa? Eu quero dizer essa noite, é o tipo de Bíblia que vai salvar almas, que vai ganhar almas, que vai glorificar o nome do Senhor. Nós seremos a geração que vai fazer um estrago aí fora, mas Deus tem que caminhar conosco. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus tem que caminhar com a gente. Senão não adianta. Agora olha que coisa terrível. Quando a bênção sai da vida de Esaú, ele não percebe. Sabe por quê? Quando ele vende o direito de primogenitura, passa um tempo. Repara comigo, vem cá. Anda comigo aqui na palavra. Ele vende o direito de primogenitura em Gênesis capítulo 25, 27. Quando que Isaac vai abençoar Jacó e Esaú? Somente no capítulo 27, perdão. Passa um período. Passa um tempo. E a primeira coisa eu começo a pregar aqui para a gente aplicar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem situações que Satanás quer roubar da nossa vida e a gente não está percebendo. Só que quando que ele vai perceber? Quando que ele vai perceber? Ele não percebeu quando ele negociou com Jacó. Ele foi perceber quando o pai dele foi abençoar. Acompanha comigo aqui, ó. Capítulo 27, verso de número 34. No 30, Jacó tinha acabado de abençoar Isaac. Verso de 30, vai. Isaac sai. Chega Esaú da caçada. Aí ele vai e faz uma comida boa para o pai, verso 31. Trouxe para o pai. Aí fala, levanta papai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes, lembra? Esaú era o cara, agora hoje é o dia da bênção, agora papai vai me abençoar.
Hoje papai vai pôr a mão na minha cabeça. E eu vou sair daqui dono de tudo. Esaú, a mentalidade do cara. Aí ele pega, 32, perguntou a Isaac, seu pai, quem és tu? Esaú falou, sou Esaú teu filho, teu primogênito, como fala, sou eu papai. Aí olha aqui, ó. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. 34, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? 37, então respondeu Isaque a Esaú, eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto, o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. 39 fala, e aqui eu queria que você prestasse bastante atenção. Então lhe respondeu Isaque seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada, servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Talvez esse seja um dos textos mais tristes da palavra, você sabe por quê? Porque Esaú perdeu, não deu conta. Ele negociou o direito de primogenitura, mas você não vê Esaú chegando e falando para Jacó, Jacó, que negócio é aquele negócio? Agora que eu pensei bem, que negócio é que você fez lá comigo? Rapaz, eu vou pegar o direito de primogenitura porque ele é meu. Vou pegar de volta. Você não vê Esaú fazendo isso. Ele não ligou, sabe por quê? Ele só queria a bênção. Você vê o tempo todo ele falando, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ele não estava nem aí para o relacionamento que ele tinha com o pai dele. Ele não estava nem aí com o direito de primogenitura. Ele só está se importando com a bênção. Olha a palavra está falando. O coração do cara era ganancioso. Não me importa, eu só quero ser o cara. Não me importa, eu só quero a bênção. Quantas pessoas chegam para Deus e fazem isso? Foi que o pastor Omar chegou aqui e falou e declarou. Não. Eu só quero a bênção. Não, mas tem que andar em santidade. Não quero, eu só quero a bênção. Mas não pode adulterar. Não quero, eu só quero a bênção. Mas não pode fornicar. Não quero, eu só quero a bênção. Mas não pode tomar da 1 a 51, meu filho. Não quero, eu só quero a bênção. Quantos estão entendendo? Esaú só entendeu o que ele havia perdido porque ele só queria a bênção, e só foi um tempo depois. Lhe faltava discernimento. Abriu mão do seu direito de primogenitura. Ele representa pessoas que só querem ser abençoadas, mas não querem ter um relacionamento profundo como filhos de Deus. Pessoas que querem ser ricas, mas nem na casa de Deus vêm para ouvir a palavra, terem oportunidade de serem tratadas, porque a palavra trata a gente. De se movimentarem na palavra, porque a palavra faz com que a gente caminhe por caminhos diferentes. De viverem de uma forma diferente da forma que o mundo fala. E quando algumas pessoas estão tão presas que quando elas vêm na igreja, elas só criticam. Olham para outras pessoas e criticam. Olham para os pastores e criticam. Olha para os obreiros e critica. Olha para o telão e critica. Olha para a iluminação e critica. Critica, fala mal.
porque ele está debaixo de uma mentalidade carnal. E o pior, ele fala e ele contamina quem está do lado. Ele fala, contamina quem está do lado. Ele fala, desvia quem está do lado. Só que Deus chamou a gente aqui essa noite, porque nós somos o exército de Cristo, que vai impedir isso de acontecer. Porque se Deus te colocou aqui essa noite, tu te prepara, querido. Tem nova mentalidade, tem mentalidade do céu, para você, disponível. Ao invés de Esaú se quebrantar diante de Deus, ao invés de Esaú repensar suas atitudes, ele aumenta o nível de rebeldia e amargura no seu coração. Capítulo 27, verso 41, fala assim, ó: passou Esaú a odiar a Jacó. Olha aqui, ó, por causa da com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Ele sabia que o pai dele já estava avançado em idades. Ou seja, quando o pai dele morresse, depois que o pai dele morresse, ele falou o quê? Então, matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e falou: meu filho, vá embora, porque Esaú, teu irmão, quer te matar. E aí a gente vai para o capítulo 28, Jacó fugindo. Jacó então vai para as terras de Labão, só que no meio do caminho tinha uma rocha. Essa rocha não estava ali à toa. Deus a colocou ali representando Cristo. Só que tem um negócio interessante, Jacó vai e deita naquela rocha e descansa. E quando ele descansa, ele tem um sonho de uma escada colocada diante dele, anjos subindo e descendo. E o Senhor fala com ele, e quando ele acorda, ele fala: esse lugar é a casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer como Jacó, no meio das lutas, no meio das adversidades, quando os Esaús vêm contra nós, nós descansamos em Cristo, nós descansamos a nossa cabeça no Senhor, e Ele vai dar direcionamento de Deus para nós, porque eu quero dizer uma coisa: quando nós descansamos em Cristo, a nossa história começa a ser mudada. O problema é que a gente está agitado demais. A gente está muito agitado, correndo de um lado para o outro, olhando para cima, a gente não tem tempo de descansar. Eu estava lendo um artigo científico falando assim: as pessoas estão doentes. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: saia da internet em nome de Jesus. Queima esse Instagram. Lugar miserável. Sabe por quê? Sua vida é abençoada. Você olha lá, o cara lá na frente do carro, desgraça. Aí você viu o carro do cara. Ah, meu Deus, olha o carro que eu tenho, gente. No dia que vou ser feliz no dia que eu pegar esse carro aí. Está louco? Isso é loucura. Deus não vai colocar nada na tua mão que você não esteja preparado, porque se você não estiver preparado, você sai da igreja. Sabia disso? Se teu coração não estiver em Deus, não vai ter nada não, meu filho. Vai ter nada não, vai ficar ali, aos pés da cruz, até Ele voltar. Porque se acrescentar na tua vida, vai te fazer desviar da palavra de Deus. Deus fala assim: meu filho, fica aqui comigo, vem. Ajoelha aqui, chora mesmo, eu estou contigo. Ai papai, não sei o quê. Estou contigo, amado. É melhor você vir para o céu rebentadão do que você ir para o inferno cheio de joia. Uhul! Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente se perde. A gente não está descansando no Mestre. A gente está agitado. A gente olha para a vida dos outros, se compara com os outros. Não compare você com outra pessoa. Você é único. Deus colocou você na terra para cumprir um chamado maravilhoso. Deus tem uma obra linda na sua vida. Para de olhar para o outro. Segue o teu caminho. Olha para aquilo que Deus tem para você. O outro é o outro. Ele vai prestar conta dele, meu filho. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que já recebeu o seu galardão em vida. O cara vai chegar lá. Vou chegar lá.
vou receber meu galardão. Jesus fala assim, não, já te dei, filho. Dá licença. Não, mãe, está falando lá, Jesus, o galardão. E agora? Não, está aqui, meu filho. Tem uma tampinha aqui de Guaraná. Ô, anjo, dá uma tampinha de Guaraná para ele aqui, faz favor. Já recebeu o galardão. Agora tem gente que vai receber aqui e vai receber lá mais ainda. Tem gente que não vai receber aqui. A tua recompensa é lá, tá? Mantém firme. Reclama não. Está apertado. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Quando a trombeta tocar e falou, o chofar ainda não tocou. Quando tocar, menino, menina, tu não sabe o que te espera. Já ouviu falar que Jesus está construindo mansão celestial? Já ouviu falar que você vai reinar com Ele? Você já leu na Bíblia que você vai voltar com Ele e julgar as nações? Quem é que vai julgar as nações, querido? A igreja de Cristo Jesus na terra. Não é o juiz que está hoje assentado lá. Somos eu e você. Não é o presidente das nações. Pode até ser, se for crente, vai julgar as nações também. Mas tem que ser crente. Tem que estar no mestre. Tem que caminhar com o Senhor. Agora a gente precisa descansar em... Jacó descansou. E a visão dele a respeito do seu futuro foi transformada. O que diferenciava Jacó de Esaú era que ao invés de Esaú, no momento da dificuldade, Jacó teve uma experiência com Deus. Às vezes a gente tem tanta dificuldade, gente, sim ou não? O ano começou esquisito. Bênção. Fui falar com um cara um dia e disse, como é que está seu ano? Estou voando. Falei, ô irmão, aleluia. Conta o segredo para nós aí, querido. Não, sabe o que é? Meu segmento não passa dificuldade. Eu falei, rapaz, que segmento é esse, amado? Vai perguntando para o outro, não, Rani, aqui está mais difícil. Aí você vai perguntar para outro, Rani, e aí? Menino, ora por mim que o negócio está feio. Cada pessoa está enfrentando a sua luta. Cada pessoa está enfrentando a sua realidade, sim ou não? Sabe qual é o segredo para a gente vencer? Encosta a sua cabeça hoje em Jesus. Faz igual João, encosta nele ao ponto de você ouvir a batida do coração. João, discípulo amado, é o camarada, eu tenho vontade de conhecer João. João, como é que era a batida do coração dele? E só João deitava no peito, lembra? E ouvia, tum, 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 o coração do mestre batendo. Eu vou falar, João, fala para mim, quando você ouvia o bater do coração, o que rolava? Ah, eu tenho certeza, meu irmão, eu saía dali, e ninguém me segurava. Eu não sei quanto vocês, mas eu vou passar metade da eternidade perguntando para os outros lá, como é que eram as coisas. Eu sou curioso, eu gosto. Senta aí, pergunto para minha esposa. Estava conversando ontem. A gente teve uma reunião de família. Falou, onde é que você estava? Eu estava conversando com os anciãos, minha filha. Eu gosto de conversar com os velhinhos. Sabe por quê? Sabedoria, filha. Os da minha idade, eu já sei, está tudo certo. Vai falar um negócio ou outro ali, está tudo jóia. Mas os de cabelo branco, meu filho. Agora você imagina chegar na eternidade. João, Pedro, Paulo. Eu vou perguntar para Pedro, filho, aquele dia que você arrancou a orelha de Malco, deu ruim para você, não deu não? Velho, você está cabeça, cara, fala para mim. Eu vou ficar perguntando, gente, sério, metade da eternidade. Por quê? Porque meu coração está nas coisas do alto, nosso coração tem que estar nas coisas do alto. Para de buscar recompensa aqui nessa terra. Vai colocar tesouro que acumula coisa boa lá no céu. Vai orar, querido. Vai buscar presença. Vai se derramar. Tem época na minha vida que está uma beleza, mas tem época que só o vale. O que eu faço? Falei, em todo tempo eu louvo a Deus. Porque vem dele mesmo. Tudo
O que eu e você recebemos vem das mãos do Senhor. Quantos estão entendendo? Quando Jacó descansa a cabeça nessa pedra, simbolicamente representa a rocha eterna que é Cristo, sua vida começa a entrar em outra dimensão. Ele começa a perceber que estava longe das promessas, longe da palavra, mas que o lugar onde ele estava agora era um lugar abençoado. O lugar que você está, a casa que você tem, tudo aquilo que Deus tem te dado, é uma bênção. Será que você pode por alguns minutos levantar e falar assim: Deus, obrigado. Muito obrigado pela minha família. Obrigado por aquilo que o Senhor tem dado para mim, minha saúde. Obrigado, Senhor. Para terminar, a terceira coisa que eu quero aprender aqui em Jacó e Esaú. Para mudar certas situações na minha vida, nós precisamos prevalecer em Deus. Se você avançar um pouquinho, capítulo 32, verso 22, fala que Jacó luta com Deus e transpõe o Val de Jaboque, ou o Vale de Jaboque. Sabe o que era isso? Medo de novo. Sabe por quê? Porque quando ele fugiu a primeira vez de Esaú, ele foi para as terras de Labão. Deus abençoou esse camarada. Ficou próspero. Aí passaram-se os anos e ele ia encontrar com o irmão. E aí toda a ameaça volta, todo o medo volta, tudo aquilo que ele tinha vivenciado volta à mente dele, ele volta a ter pavor. Aí ele separa, vou colocar 400 pessoas, vai na frente, porque se der ruim já pega os 400 lá para ele e eu saio fora correndo aqui, com a minha família. Aí Esaú foram chegando, o povo assim, falou: o que é isso? Quem que é esse povo? Era da família de Jacó, estava com medo de Jacó, foi colocando, vai o povo na frente, vai lá. Sabe aquele dia que você está com medo assim, que você tem que resolver um negócio, dá aquela dor de barriga? Aí, será que não dá para mandar ninguém no meu lugar, não? Tu não quer ir lá na frente, não, resolver falar com o chefe? Vai lá falar com ele. Não, mas eu sei que é o responsável da área. Não, mas vai lá, vai ver como é que ele está, se ele está bem-humorado, se ele não está. Não é assim, não? Jacó estava assim. Ele manda, numa tentativa de apaziguar a ira do seu irmão. Só que no meio do caminho, existe algo que muda a vida dele e a vida de toda uma nação. Verso 22 fala assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-lo passar a ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-te, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Queridos, existem certas situações que é a gente cara a cara com Deus. Existem certas situações na nossa vida que é só a gente e Deus. Jacó estava só. A Bíblia diz que ele lutou até o dia amanhecer. Ele lutou e prevaleceu com Deus. Só que olha que coisa interessante.
algo que me chamou muito a atenção. Quando Deus muda o nome dele de Jacó, que era o enganador, para Israel, príncipe de Deus, ele não muda somente o nome de Jacó, ele muda a identidade dele. Porque a partir daquele dia, daquele momento, daquela parte da sua história, ele seria patriarca da nação de Israel. Se hoje existe uma nação chamada Israel, foi porque um homem lutou com Deus e prevaleceu. Não desistiu. Não recuou. Existe hoje um povo que se chama judeu, porque um homem que tinha feito tudo errado. Jacó fez tudo errado. Só que ele lutou com Deus. Ele consertou a vida dele. Ele mudou o coração dele. Ele se arrependeu, enquanto Esaú não se arrepende. Enquanto Esaú é violento, enquanto Esaú ameaça de morte, enquanto Esaú colocou o pé no pescoço de Jacó, Jacó foi, se arrepende. Busca a face de Deus. Pede para que Deus mude a vida dele. Luta com Deus até o dia raiar. E ele prevalece. Só que acontece algo muito interessante. Deixa eu te falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Muitas das histórias que nós vamos ter com Deus vão marcar a gente para o resto da vida. Jacó saiu coxo daquele dia, para nunca mais esquecer da promessa que já existia sobre a vida dele. Podem existir situações que vão nos marcar, mas não vão nos matar. Vou repetir. Podem existir situações que vão marcar a nossa vida. Nós vamos sair dessas situações, às vezes mancando. Mas nós não vamos morrer. A luta que nós estamos passando não vai nos matar. A situação que nós estamos vivenciando não vai calar a igreja. A luta espiritual que estamos travando, porque, querido, eu não sei se você tem essa dimensão, mas não se trata de luta carnal, não se trata de uma luta no ambiente natural que estamos vivendo, é uma luta espiritual, e nós precisamos ser espirituais, porque aqui o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o homem carnal é discernido por tudo e não discerne nada. Precisamos entender que o que está agindo aí fora é uma mentalidade de Esaú e é espiritual. Para de brigar com os outros. Para de reclamar da sua sogra. Tem gente que está falando, mas como é que eu faço isso? Não é não? Para de reclamar o cara reclama do A até o Z. A sua reclamação vai mover o sobrenatural, mas não é o sobrenatural de Deus sobre sua vida. Vai piorar. Vai atrapalhar mais ainda. Agora, meu querido, se você ajoelhar e você falar, Deus, eu não tenho força. Esaú está vindo contra mim. Situações adversas estão vindo contra mim. A mentalidade aí fora está lutando contra a família, contra aquilo que acreditamos. Aí fora as coisas estão com a mentalidade carnal dominando. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra que Deus tem sobre mim, ela é fiel e vai se cumprir, e eu viverei todas as promessas de Deus. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Pode vir o que for, Deus vai me defender, vai estar. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que estar quebrantado. Você tem que estar ajoelhado. Você tem que fazer como Jacó. Busque a Deus como se nada mais na sua vida importasse. Não é dia de brincadeira, como o pastor Omar trouxe a palavra aqui. A partir de hoje, querido, ore como se fosse o teu último dia. Ore como se fosse o último dia na terra. Clame como nunca clamou.
Sai da Netflix. Sai do YouTube. Sai da televisão, desliga esse negócio. E ajoelha, e ora. Coloca a tua família na sala. Busca a Deus. Profetiza sobre eles, derrama a vida sobre eles. Ah, mas a minha vida tá osso, tá apertado, as coisas não tão fácil. Não está fácil para ninguém, querido. Quem vai vencer? Quem estiver andando com Deus. Não tem conversa. Se continuar com a mentalidade do mundo, carnal, reclamona, vingança. Comigo é assim, olho no olho, dente por dente. Deixa eu falar uma coisa, tem muita gente servindo mamon. Você quer descobrir se o cara é crente, vai fazer negócio com ele. Você quer descobrir se o cara tem amor ao dinheiro, ou amor a Deus, faz negócio com ele, vai fazer algum tipo de negócio com ele. Você vai ver se o cara ama o dinheiro ou não. Ah, botou o pé no meu pescoço, você botou o pé no que é meu, agora você vai ver. Agora eu vou te destruir. Agora eu vou para cima de você. É Esaú. Se você encontrar uma pessoa, você vai lá pedir perdão para a pessoa. A pessoa chega e fala assim para mim: para eu te perdoar, você vai ter que fazer isso. Porque eu acho que, eu acredito que se você fizer isso, aí sim você é digno do meu perdão. A Bíblia diz que você tem que perdoar 70 vezes 7. A Bíblia não diz para você botar o pé no pescoço de ninguém e falar: só vou te perdoar se você fizer isso aqui para mim. Quem exige, ainda usa a palavra para acusar você. E se alguém chegar para você e exigir você, perdoo se você fizer aquilo que eu quero, você está diante de um Esaú. E eu falo para você, se Deus te encher de autoridade, pode botar a mão na cabeça e expulsar, porque é espírito ruim. Que ninguém que use a palavra, deixa eu te falar uma coisa, ninguém pode usar a palavra para oprimir alguém. Nós não podemos, como dispensar, uma coisa é exortar é chamar para perto. Amém, amado? Espero que você não assuste com o tom de voz. Mas isso é chamar para perto, é despertar você. A minha oração, desde quando o pastor Marcelo pediu para eu vir trazer a palavra, é: Senhor, ativa eles. Ativa eles. Isso aqui é uma nação de Jacó. Príncipes. Herdeiros. Que precisam mudar a mentalidade para: Deus está comigo, eu caminho com Deus, eu mudo a minha história, eu mudo, eu me arrependo, eu peço perdão, e Deus escreve algo novo para mim. Essa é a atitude de Jacó. Enganador, trapaceiro, Senhor, me perdoa, eu errei, eu amo meu irmão, mas eu tenho medo dele. Esse cara é forte, vai me matar. Eu sei o que ele já fez, caçador, acertava uma lebre a 1 quilômetro. E olha que era arco e flecha naquela época, hein, irmão? Você imagina se fosse nos de hoje com as espingardas que tem. Eu sei o que ele pode fazer comigo. Sabe por que ele tinha medo? Porque ele conhecia a pessoa. Sabia que Esaú era extremamente forte. Mas ele não sabia quem ele era. Seu adversário pode ser mais forte do que você, mas você em Deus é 1000 vezes maior do que ele. Quantos estão entendendo isso daqui? Eu acho que meu tempo já foi, né, pastor? Não sei, eu também não, eu me perdi aqui. Aleluia. Mas antes de eu terminar, de eu entregar, porque tem algo de Deus para a gente ainda receber essa noite, amém? Eu quero que você se levante. Amado, você consegue me ajudar aqui no charamanaia do teclado? Minha filha estava almoçando esses dias, aí ela estava comendo alguma coisa, eu falei: filha, como é esse refly? Aí ela olhou: o que é isso, papai?
Eu falei, recebe que é de Deus para a sua vida, meu filho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho hora que eu esqueço as coisas, eu mudo o nome delas. Mas sabe por que eu sou assim? Porque um dia, queridos, eu já fui um Jacó. Já me movimentei no medo, e o medo ele é inimigo número 1 da fé. Já fui um cara que não entendia a dimensão da palavra que existia sobre a minha vida. Já fui um camarada que um dia as pessoas chegavam e falavam assim, mas você não consegue ver o que Deus tem na sua vida? E eu olhava assim, não, eu não, eu tinha que ver alguma coisa? Você não vê, mas a gente vê. Sabe qual é o problema? O problema não são os outros não enxergarem o que Deus tem em nós, tem para nós. O problema é a gente não enxergar a promessa que Deus tem para nós. Se o outro não perceber, aleluia. Não estou falando de fruto, tá? Não estou falando de bom testemunho. Não estou falando de você ter uma vida decente, digna, honesta. Não é sobre isso. Isso é dever de todo crente. Quando eu me converti, a gente aprendeu que quem bebia não bebe mais, quem furtava não furta mais, quem adulterava não adultera mais, quem fazia tudo errado não faz mais. Essa é a minha cartilha. Foi assim que eu cresci na fé. Não é esse negócio, ai depende nada, querido. Querido, pelo amor de Deus, hoje pode ser o nosso último dia aqui. A trombeta pode tocar hoje, ou a gente pode ser promovido. Você consegue saber quantos dias da vida tem pela frente da sua vida? Você consegue saber quantos dias a mais você vai viver? Você não consegue. Então viva como se fosse o último. Trate bem sua esposa, trate bem seus filhos, trate bem seu marido, declare vida sobre sua casa, profetize vida sobre a sua casa. Para de correr atrás do vento, começa a correr atrás de Deus. Para de buscar coisas que não fazem o menor sentido e comece a buscar na palavra as coisas que vão trazer sentido para você.